Vamos dar início, né? Vou começar com uma oração e aí a gente passa para o conteúdo. Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai soberano, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, ó Pai, pela vida do pastor Maciel. O Senhor tem usado, Senhor, para ensinar a Tua palavra. Eu peço, ó Pai, que o Senhor abençoe este momento. Usa, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, para que muitos sejam edificados, Senhor, pelos Teus mandamentos, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a aprender mais sobre eles, ó Pai, para viver melhor para Ti, ó Pai. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. O pessoal está entrando aí. A gente está começando uma série sobre os 10 mandamentos. E graças a Deus, a gente tem como convidado hoje o pastor Maciel. E vai estar conosco tratando sobre esse primeiro mandamento. Antes da gente entrar, pastor, no primeiro mandamento em si, se a gente for ler lá Êxodo, né, capítulo 20, versículo 2, Moisés ele fala pra gente, né, que o Senhor nosso Deus, ele nos tirou, né, nos libertou, né, no caso, se referindo, né, ao povo do Egito, os libertou do Egito para que eles servissem ao Senhor nosso Deus. Se a gente for pegar os nossos símbolos de fé, eles colocam aquela parte como o prefácio, né, dos 10 mandamentos. Você poderia falar para a gente um pouquinho do que esse prefácio sobre os 10 mandamentos quer nos ensinar, pastor? Sim, eu quero agradecer, né, a oportunidade, Joel, da gente estar estudando a palavra. Deus abençoe você, todo o pessoal do Creio e Falo, esse projeto aí tão benéfico, né, para o reino de Deus, que muitas pessoas possam ser alcançadas e o povo de Deus possa ser edificado. Então, os nossos símbolos de fé, para quem não sabe, a Igreja Presbiteriana adota meios de interpretação da Escritura. Todas as pessoas têm um modo de interpretar a Bíblia, uma interpretação interna da Escritura. A Igreja Presbiteriana adota as confissões, a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Catecismo Menor. E o Joel aí se refere à parte que começa a tratar do decálogo, dos 10 mandamentos, e que começa, inclusive, pelo prefácio, né, dos 10 mandamentos. E o prefácio dos 10 mandamentos eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito e da terra da escravidão. Então, o prefácio nos ensina pontos elementares e básicos para que a gente entenda quem está dando essa ordem para nós. Então, quem está falando os 10 mandamentos? Quem está dando essa ordenança? Não é qualquer pessoa, não é um ser humano, é alguém que fez algo, especialmente ali no contexto do Êxodo, né? Fez algo ao povo de Deus, tirou o povo de Deus do Egito. Isso, obviamente, é uma referência, isso aponta, né, para Jesus Cristo, que nos tira do mundo também, que nos liberta da escravidão, é o nosso Redentor. Então, eu acredito que o prefácio ele é importante porque ele demonstra quem é Deus. Então, ele vai dar 3 características de Deus, né? Senhor, Deus e Redentor. Então, são 3 palavras diferentes que são usadas no texto bíblico. A primeira palavra, Senhor, aponta para Deus como Criador de todas as coisas. Então, aquele que quer que nós façamos alguma coisa, que nos dá os mandamentos, é aquele que criou todas as coisas. Então, ele criou a norma, ele criou o padrão. Né? Só existe um padrão, algo a ser feito, a ser obedecido, porque ele criou todas as coisas. Ele é o absoluto, né? A régua máxima de medição de todas as coisas. Uhum. O outro ponto importante do prefácio é o Senhor teu Deus. É Senhor teu Deus, a palavra Elohim, que aponta para uma relação mais pactual. Então, Deus não é somente o criador de todas as coisas, ele é o Deus pactual que entrou em uma aliança com os seus filhos, né? Lá no Antigo Testamento, nós podemos dizer que existiram várias alianças, a aliança da lei, a aliança abraâmica, a aliança davídica e assim por diante. O importante é entender que tudo isso aponta para a aliança da graça e para o fato de que Deus é um Deus pactual. Ele não é só o criador de todas as coisas, como acreditam alguns, que Deus simplesmente deu corda na criação e as coisas passaram a existir e deixou a sua criação ao bel prazer. Não. Deus ele coordena todas as coisas e entra em um relacionamento pactual com os seus filhos. Então ele é Senhor, ele é Deus porque ele é Deus da aliança e ele é o Redentor porque ele redime o seu povo, ele liberta o seu povo. Isso é especialmente interessante para nós, porque nós não estamos só
tendo um relacionamento com Deus baseados na criação ou nos pactos que Deus fez antes de nos revelar a aliança da graça. Nós temos um relacionamento com Deus baseados, inclusive, na redenção. Aquele Deus que vai dizer para a gente qual é a vontade dele, o que deve ser feito para agradá-lo, é o Deus, Senhor e Redentor de nossas almas. Isso que o prefácio nos ensina. Show de bola, pastor. É interessante observar também que o Senhor liberta e dá a lei, né? Ele não dá a lei para libertar, né? Quando a gente lê esse prefácio, né? Eu acho muito interessante isso, né? Porque aí já nos ensina, né, que a gente não obedece para ser salvo, né? A gente obedece porque foi salvo, né? Foi salvo pelo Senhor. Então, entrando agora no primeiro mandamento, né? Se deu essa boa introdução aí pra gente. É interessante perceber quando a gente lê o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, a gente tem esse costume de olhar assim para nossa estante, dizer, não tem nenhum santo aqui, não tem nenhuma imagem de escultura. Então esse mandamento já está ok, vamos para o próximo. Eu já tive essa visão superficial desse primeiro mandamento. Queria perguntar para o senhor, pastor, por que nós temos essa visão superficial desse mandamento? Por que reduzimos ele, né? Eu acho que são vários pontos assim que eu percebo na minha própria experiência religiosa, a dificuldade que as pessoas têm em relação aos mandamentos. Bom, a gente pode, talvez eu possa apontar aqui as duas principais questões. O primeiro ponto que eu observo é que as pessoas têm dificuldade para lidar com ordenanças. Não só do primeiro mandamento, mas de todo o decálogo. As pessoas, elas ou pegam os mandamentos e querem usar os mandamentos como forma de salvação, né? Para que a pessoa seja salva, então cai ou no legalismo, ou na negação de que nós temos que obedecer os mandamentos, cai então numa libertinagem. É difícil a gente ter uma visão equilibrada a respeito dos mandamentos. Entender que Deus requer que obedeçamos os mandamentos, todavia isso não significa que a nossa relação com os mandamentos deve ser uma relação de salvação meritória. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, né? Na nossa própria vida prática. Afinal de contas, às vezes quando a gente desobedece a Deus, a gente se sente, às vezes, menos salvo, né? A gente, poxa, hoje eu não evangelizei, acho que eu não estou muito salvo hoje, né? Ou, às vezes, a gente, com a desculpa de que a gente não está debaixo da lei, a gente se esquece da obediência e cai no pecado, né? Cai na libertinagem. Então, eu acho que essa é uma dificuldade, né? E por isso que estudos como o que vocês estão propondo são interessantes. E uma outra dificuldade em relação aos mandamentos, eu sei que você perguntou uma coisa mais relacionada ao primeiro mandamento, mas eu quero dar uns pitacozinhos aqui, aproveitar, né? Essa dicotomia que os evangélicos têm feito entre Antigo e Novo Testamento. Como se Antigo e Novo Testamento fossem coisas contraditórias, né? Como que se, ao iniciar o Novo Testamento, tudo aquilo do Antigo Testamento passou. Então, a ideia bíblica é de que nada passou em essência. Aquilo que passou, passou porque não era essencial, porque era transitório, de acordo com a antiga aliança, mas aquilo que é essencial continua. Então, a salvação nunca foi pelas obras. Nunca foi pelas obras. No Novo Testamento a salvação é pelas obras, nós não podemos, não é mais pelas obras, nós não podemos pregar os mandamentos, né? Algumas pessoas pensam, né? Não, a salvação nunca foi pelas obras. A Bíblia não diz que Abraão foi salvo pelas obras. A Bíblia diz que ninguém pode ser salvo pelas obras. Então, algumas pessoas, com a desculpa de pregar um evangelho em que Jesus, que não tem lei, que Jesus simplesmente ama as pessoas, têm se esquecido do Antigo Testamento. Esse é um ponto complicado, porque quando Jesus fala da lei de amar ao próximo, quando Jesus fala tudo o que ele fala do Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento ainda. O Novo Testamento começou a ser escrito depois da ascensão de Cristo. Então, Jesus corrobora e ratifica aquilo que está no Antigo Testamento. De forma que eu acredito que essa é uma dificuldade das pessoas. Elas têm dificuldade de entender como, por exemplo, o amarás ao teu próximo ou ao teu Deus está ligado com os mandamentos. E isso está tremendamente ligado aos mandamentos.
Porque qual que é o nosso padrão de amor? Eu devo amar alguém. Qual que é o padrão de amor? Eu preciso da lei. Eu preciso da lei moral para que eu tenha um padrão. Se eu amo, então eu não devo adulterar, eu não devo roubar, eu não devo furtar, eu não devo... Eu preciso da lei moral como padrão. Então eu acredito que essas são as dificuldades. E como você citou, uma outra dificuldade, especialmente ao primeiro mandamento, é entender que ele só se refere ao ídolo que é feito de barro, de gesso, ali, que se eu não me prostrar diante daquela imagem, eu não estou adorando uma imagem. Essa é uma visão superficial dos mandamentos, como a gente vai ver um pouco mais para frente, que esse mandamento está intrinsecamente ligado ao coração. O coração do ser humano é idólatra por natureza. Exatamente, pastor. Show de bola. Voltando, né, ao ponto, né, dos nossos símbolos de fé, eles tratam lá do que esse mandamento exige de nós. Pastor, você poderia falar um pouquinho para a gente o que é exigido do cristão, né, a partir desse primeiro mandamento? Joel, eu sou fã dos puritanos, né? Você também deve ser, né? E os puritanos, quando fizeram a confissão de fé, de Westminster e também os catecismos, especialmente nos mandamentos, eles usaram uma hermenêutica interessante. Eles entenderam acertadamente que um mandamento, apesar dele estar no imperativo negativo, não furtarás. A maioria deles está no imperativo negativo, né? Não furtarás, não adulterarás, etc, né? Apesar desses mandamentos aparecerem mais no imperativo negativo, eles não só têm uma proibição, mas têm também uma exigência. Então, todo mandamento é uma via de mão dupla. E para que os nossos, aqueles que estão participando entendam, por exemplo, se eu somente levar em consideração o mandamento não assassinará, se eu pensar assim, se eu não assassinar ninguém, eu não quebro esse mandamento, beleza. Eu estou cumprindo o negativo de não assassinar. Mas se, por exemplo, eu passar em algum lugar e uma pessoa estiver morrendo, e eu não acudir essa pessoa, eu não assassinei ela, mas eu estou deixando de preservar a vida dela. Então o mandamento também tem um ponto positivo, que é não assassinar, mas positivamente a exigência preservar. Então é legal quando os puritanos eles trabalham com essa duplo uso dos mandamentos. Todo mandamento ele exige algo, todo mandamento ele proíbe algo. Então, você perguntou a respeito do que este mandamento exige, né? E a definição aqui, inclusive até pelos nossos símbolos de fé, é que ele exige 3 coisas. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, exige 3 coisas. Primeiro, conhecer a Deus. Exige, então eu sou obrigado a conhecer a Deus. Eu sou obrigado como criatura a buscar a Deus, a querer conhecer a Deus. Então, conhecer a Deus, reconhecer esse Deus como único Deus verdadeiro e adorá-lo. Então, esse mandamento ele faz essas 3 exigências. Conhecer a Deus, reconhecer a Deus como único Deus verdadeiro e adorá-lo. O que é adorar a Deus? Não é só ter uma imagem de Deus ou não é só o elemento externo, mas também é o elemento interno. Fazer de Deus o nosso maior deleite, a nossa maior alegria, o nosso maior amor e assim por diante. Amém. Valeu, pastor. É interessante mesmo tratar os mandamentos dessa forma, né? Perceber que ele exige algo e também proíbe algo, né, de nós. A respeito, pastor, das proibições, poderia comentar um pouquinho pra gente que esse mandamento proíbe de todo aquele que serve ao Senhor? Isso, então, partindo desse pressuposto, né, que a gente levantou, todo mandamento exige algo e também proíbe algo. O que está proibido fica, às vezes, mais claro, porque o mandamento que aparece em Êxodo 20 e aparece em Deuteronômio 6, eles geralmente são no imperativo negativo. Mas o breve catecismo, ele trata da seguinte maneira a proibição do mandamento. É proibido, no primeiro mandamento, o negar ou deixar de adorar ou glorificar o verdadeiro Deus, como Deus e nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a ele são devidas. O Catecismo Maior vai trazer mais elementos em relação a isso, mas a gente pode resumir isso da seguinte maneira, Joel. O primeiro mandamento, então, proíbe o ateísmo e a idolatria. Então, essas duas coisas, né? A gente pode resumir nessas duas coisas. Isso é abominável diante de Deus, ou seja, dizer que Deus
não existe, dizer que não existe um Deus. Então, dizer que não existe um Deus fere especificamente o primeiro mandamento. E adorar qualquer outra coisa como se fosse Deus, fere especificamente este primeiro mandamento. Então, tanto a negação de Deus, quanto a distorção em relação ao que a gente adora. Veja, Joel, numa época em que as pessoas dizem, né, todos os caminhos levam a Deus, ou que todos os deuses estão incluídos na salvação, as pessoas tratam a salvação como algo genérico. Deus, ele, neste mandamento, restringe o caminho. Né? O que Jesus faz, né? Jesus diz, eu sou o caminho. Quer dizer, não tem muitas vias, não tem várias vias. Tem um caminho, tem um só Deus a ser adorado. Não tem como eu ser politeísta. Então tem uma série de questões aí mostrando que Deus, ele zela por ele mesmo, zela pela sua própria glória e por aquilo que ele é. Por que Deus faz isso? Joel, é interessante a gente falar sobre isso, porque algumas pessoas às vezes podem pensar o seguinte, Deus é muito exigente, né? Porque Deus, né? Tem pessoa que não está acostumada com a linguagem bíblica e pode achar isso. Mas Deus faz isso porque essa é a única verdade que pode existir. A única verdade que pode existir é que existe um Deus, que ele fez todas as coisas, e uma vez que as suas criaturas foram feitas por ele, a ele é devida e é obrigada toda honra, glória, louvor e adoração. Nós não conseguimos entender muitas vezes isso porque nós não sabemos o que é ser perfeito, o que é criar todas as coisas. Né? Às vezes até um mero ser humano aí, banda de rock e tal, essas bandas aí, né, jogador de futebol, um mero ser humano quer glória para si. Né? Você imagina o Deus perfeito, que não erra, que é Senhor de todas as coisas, que fez todas as coisas. Então, quando a gente começa a olhar, a vislumbrar a magnificência de Deus, a gente começa a entender que ele não exige por um mero sentimento egoísta. É direito dele a honra, glória e louvor. Exatamente, pastor. E ele, como Deus criador, né, e perfeito, como o senhor falou, ele pode exigir, né, das suas criaturas que lhe obedeçam. Glória a Deus por isso. Lá em Êxodo, né, 20, versículo 2, em diante, né, versículo 3, que trata do primeiro mandamento, Moisés ele fala para não termos outros deuses diante de Deus. Pastor, você poderia falar também um pouquinho sobre essas palavras, né, diante de mim, o que ela tem a ensinar para nós também? Importante isso, né, Joel? Não terás outros deuses, Deus acrescenta, né, diante de mim. Então, o primeiro ponto é que esse diante de mim manifesta que tudo está diante de Deus. Ou seja, que nada se esconde dele. Né? De que mesmo se a pessoa tiver uma idolatria, como lá no Antigo Testamento, né, os israelitas lá, o santinho de Baal atrás da porta lá, ele está vendo. E ele está vendo também a idolatria do próprio coração, coisa que às vezes a gente não enxerga. Então tudo, na verdade, é diante dele. Ele vê, ele enxerga todas as coisas. E duas coisas poderíamos acrescentar mais, é que Deus, ele vê, ele nota, ele presta atenção nisso, ele atenta para o fato de que se alguém está adorando ele ou não, ele vê tudo, ele está em todos os lugares, não há nada que fuja de seus olhos. E talvez o mais importante aqui, não importante, mas mais sério, é o fato de que ele se ofende com isso. É óbvio que quando a gente fala assim, Deus se ofende, a gente está usando o antropopatismo, né? A gente está adaptando uma linguagem humana, a nossa linguagem de ofensa, adaptando a Deus. Porque não tem como a gente expressar de outra maneira. Até o catecismo vai usar essa palavra ofensa. Mas não é no sentido humano, né? De que Deus é prejudicado pela nossa desobediência, de que Deus se sente mal. Oh, me desobedeceu, estou me sentindo muito mal com isso. Não é nesse sentido. É no sentido de que o Deus Santo, que fez todas as coisas, tem a sua santidade ofendida, ferida, os seus mandamentos feridos de alguma maneira, que a gente não consegue entender, e ele se incomoda com essa desobediência. Então, essas palavras diante de mim demonstram que Deus vê tudo, que Deus presta atenção no coração e no posicionamento dos seus filhos, e de que a quebra deste mandamento, especialmente com a idolatria e com o ateísmo, incomoda muito a Deus. Então a gente deveria, veja, se incomodasse ao ser humano, a gente não deveria se preocupar tanto, né? Mas se incomoda
o único Deus verdadeiro e Senhor de todas as coisas, isso significa que o pecado é algo sério. Seríssimo. Beleza, pastor. Obrigado. E tem até aquela frase, né? Coram Deu, a vida diante de Deus. Então, nosso Senhor, ele está a observar tudo, né? Todas as coisas estão diante dele, né? A nossa vida, né, é diante do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo vai pedir para a gente viver para a glória dele, né? Quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa. Pastor, você resumiu bem as proibições, né? Falando que nos é proibida a idolatria e o ateísmo, né? Resumido, né? Você poderia definir o que seria idolatria, pastor, biblicamente, para o pessoal que está assistindo a gente passar para a próxima pergunta? Sim, a idolatria ela se dá de diversas maneiras na Escritura, mas a gente, talvez uma definição que nos ajude a entender o que é a idolatria é adorar, né, dar honra, a gente usa a palavra adorar, dar honra a qualquer outra coisa que não seja o único Deus verdadeiro. Isso se manifesta na Escritura de um modo externo, ou seja, quando uma pessoa ela faz algum ritual, uma cerimônia externamente, ela pega um objeto e se prostra diante desse objeto, ela adora esse objeto como se fosse Deus, mesmo que esse objeto represente Deus, ou mesmo que ele represente um ser humano, ou um animal, qualquer outra coisa. Então, a idolatria, que é adorar um falso Deus, ela tem um elemento externo e ela tem também um elemento interno, que esse é mais difícil da gente identificar. Como você levantou no começo, é mais fácil a gente identificar, né? Se pergunta pra gente assim, se é idólatra, a gente já pensa, né? Não tô com nenhuma imagem aqui, né? Não tô me prostrando aos pés de nenhuma imagem, então a gente já pensa nisso. Mas existe um elemento interno, que é o que chamamos de idolatria do coração, né? Que quando o nosso coração, aí se você permitir, depois eu vou levantar algumas coisas sobre isso, mas é quando o nosso coração ama, almeja, se alegra, teme mais do que uma série de outras atitudes, né? Mais qualquer outra coisa do que a Deus. Essa idolatria do coração também tem base bíblica. Por exemplo, quando Jesus ele fala sobre a ansiedade em Mateus 6, ele diz, não andeis ansiosos, né? Ele começa essa perícope falando do tesouro do coração. Ele diz assim, olha, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quer dizer, o que é coração na Escritura? Tudo que a pessoa é. Então ele vai dizer o seguinte, aquilo que é mais precioso para você, o teu coração vai estar lá. Então, que aquilo que seja mais precioso para você não seja essa terra, mas seja no céu. Porque se for nessa terra, aí é idolatria. Quando eu acho alguma coisa, qualquer coisa, boa ou ruim dessa terra, mais preciosa do que Deus, o meu coração está ali. Mesmo que eu não me prostre diante de uma imagem. Mas se eu amo qualquer outra coisa mais do que Deus, e qualquer outra coisa mais preciosa para mim do que Deus, isso é idolatria. O meu coração vai estar ali. Aí, segundo Mateus 6, os meus olhos vão se voltar para isso. Tanto é que uma pessoa, por exemplo, que o maior amor da vida dela é compras. Ela é idólatra em relação a compras. Os olhos dela geralmente vão focar nas compras. Então, o olho, que é a lâmpada da alma, que Jesus diz, ele vai atentar para aquilo que é mais precioso para o coração. E Jesus vai fazer uma ligação também com a questão do senhorio. Ninguém pode servir a dois senhores, né? A Deus ou às riquezas. E também a ansiedade. Então, resumindo, essa idolatria interna do coração, ela se dá da seguinte maneira. Quando eu acho alguma coisa, qualquer coisa mais preciosa do que Deus, isso vai influenciar o que eu vou prestar atenção no meu dia a dia. Isso vai influenciar quem eu sirvo. Eu vou servir a essa coisa que é mais preciosa. Querendo ou não, né? Voluntário ou involuntariamente. Né? Consciente ou inconsciente. Quer dizer, eu percebendo ou não. Né? E isso vai me trazer ansiedade. Por quê? Porque eu estou colocando toda a minha confiança numa coisa que não é o Deus, Senhor e Criador de todas as coisas. Então, por exemplo, se eu estou colocando toda a minha confiança no dinheiro, o meu coração está no dinheiro, os meus olhos se voltam para isso, eu sirvo ao dinheiro,
isso vai me trazer ansiedade, porque eu fico pensando amanhã, eu não posso não ter. E aí, por isso que Jesus conecta tudo isso com a ansiedade. Não andeis ansiosos. Ele vai dizer que a ansiedade tem uma raiz na incredulidade, na idolatria e uma série de outros fatores que está lá em Mateus capítulo 6. Um resumo aí dessa questão, né? Sim, eu poderia dizer, pastor, que essa idolatria interna, a consequência seria a idolatria externa? Sim, a gente pode dizer isso, só que nem sempre com uma cerimônia religiosa. Por exemplo, porque quando a gente fala de idolatria externa, eu sei que você não pensou nisso, né? Você tá seguindo a mesma linha, que a gente está seguindo a mesma linha. Mas quando se fala de idolatria externa, talvez alguns de nossos irmãos que estão acompanhando pense em uma cerimônia idólatra religiosa, né? Mas não é isso. Realmente, como você asseverou, toda a idolatria do coração se manifesta externamente, mesmo que uma pessoa seja ateia, um ateu ou uma ateia. Então vamos supor o seguinte, que o ateu, o cara que não acredita em Deus, mas ele é idólatra, por exemplo, da sua própria opinião. O que tem mais valor para ele é a opinião dele. Isso vai se manifestar externamente, não com um culto, né, cerimonial, mas com as palavras dele, ele vai falar mais sobre si, ele vai ser egoísta, egocêntrico. Com aquilo que ele olha, geralmente as coisas vão girar em torno dele. Aquilo que ele vai servir ao ego dele, né, as opiniões dele, e assim por diante. Então, como você levantou essa bola aí, bem legal, toda a idolatria do coração vai se manifestar. Inclusive tem um texto para isso, Joel, que diz o seguinte, a boca fala do que o coração... Isso, então, a idolatria do coração vai se manifestar através dos lábios, dos olhos e de todas as nossas faculdades externas. Exatamente. Por isso que o pastor até falou no início, né, que é uma fábrica de ídolos. Inclusive é uma frase de João Calvino. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Tá correto, pastor, essa frase? Muitos dizem assim, né, eu não consigo viver sem aquilo, né? Quando a gente diz isso, a gente já tem um ídolo, né? Poderia dizer. Exatamente, Na verdade, essa frase pode até nos ajudar a avaliar o ídolo do nosso coração. Exatamente. Se eu completo essa frase, eu não consigo viver sem pontinhos. Se eu completo essa frase com qualquer coisa que não seja Deus, é idolatria. Exatamente. Beleza. Agora já deu o gancho para a nossa próxima perguntinha aí. Pastor, como que eu posso identificar? Porque a gente está nesse contexto de pandemia, né? E como posso identificar, né, os ídolos, né? Porque a gente pode acabar idolatrando determinado partido, né? Idolatrando vacina, colocando nossa confiança em muitas outras coisas, né? Como que eu posso identificar, pastor, que eu estou tendo um ídolo? Isso, não é à toa que a palavra ídolo, pelo menos etimologicamente na língua portuguesa, combina com ideologia, né? Não é à toa. Porque as ideologias têm sido abraçadas de forma idólatra, né? Então, essa briga toda política muito tem a ver com uma visão ideológica de mundo e não uma cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã está acima dessas ideologias e deveria ser colocada à parte, tanto de ideologia de esquerda como de direita, né? Deveria ser colocada à parte, como você levantou. Mas o conselheiro bíblico Eduardo Welch, ele levanta algumas perguntas aqui que eu acho bem interessantes para a gente identificar no nosso coração se a gente tem algum ídolo. E veja, todos nós temos alguma coisa que a gente tem que melhorar. Todos nós. Então, é muito legal, Joel, essa questão essa pergunta que você levantou sobre identificar o nosso ídolo. Se eu tenho um ídolo. É muito legal isso, porque isso aponta para a vontade de Deus mesmo. A vontade de Deus é que eu olhe no meu coração e tente perceber o que está atrapalhando ali. E veja, a gente está falando do primeiro mandamento. E o primeiro mandamento é a base de todos os outros. É a base de todos os outros. Porque do que adianta eu não roubar se o motivo pelo qual eu não roubo não é a glória desse único Deus? Se eu não roubo
Ou se eu não adultero, que é o 7º mandamento, ou se eu não assassino, que é o 6º mandamento, se eu não faço qualquer coisa com vistas a dar glória a esse único Deus, eu estou fazendo por motivos egoístas que centralizam idolatrias no meu coração. Então, o primeiro mandamento é a base de todos os outros. Apesar dos adventistas dizerem que o 4º mandamento é a base de todos os mandamentos, né? É o primeiro mandamento. Não é à toa que o primeiro mandamento aparece primeiro. A gente acredita na inspiração verbal plenária da Bíblia. Ou seja, cada palavra da Bíblia é colocada por um motivo. Se o primeiro mandamento é esse, não adore outra coisa a não ser Deus, é porque ele rege os demais mandamentos. E aí o Eduardo Welch vai trazer algumas perguntas para a gente perceber se o nosso coração é idólatra. Eu vou trazer algumas aqui. Ótimo. Perguntemos para o nosso coração: o que ele mais ama? O que ele mais odeia? Isso vai definir se o meu coração é idólatra a alguma coisa ou não. Se o que eu mais odeio são pessoas, isso vai definir muita coisa. Né? O que eu quero? Qual que é o meu maior sonho? O que eu almejo? O que eu espero? Então, imagine que o maior sonho de uma pessoa é viajar para o Caribe. Se esse é o maior sonho da vida dela, isso controla ela, esse é o ídolo dela. Ela vai fazer de tudo para fazer isso. Não estou falando que é errado viajar para o Caribe. Se você quiser ir dar uma passagem para mim e para o Joel, a gente vai para lá, faz uma live de lá do Caribe, numa boa, né, Joel? A gente não vai achar ruim. Não é que não, Joel? Então, a gente não vai achar ruim. Não é isso. Estamos falando aqui de prioridades. A gente pode ter os nossos sonhos, mas esse sonho aqui não pode ser aquilo que me motiva, o meu maior desejo, o meu maior amor. Então, se ele for, ele está me controlando como ídolo. Então, o que eu mais temo... Então, veja, por exemplo, eu estava no aconselhamento bíblico e conversando com uma senhora que tem depressão. E ela é muito preocupada com os filhos e assim por diante, né, todas as coisas da vida. E eu perguntei para ela: o que você mais teme? E ela disse: que aconteça algo de errado com os meus filhos. Veja, parece um sentimento legítimo. A preocupação com os filhos. Mas isso deve ser aquilo que a gente mais teme? Porque qual é a importância dessa pergunta, o que eu mais temo? Porque o que eu mais temo vai me controlar. Se o que eu mais temo na minha vida é que aconteça algo de errado com os meus filhos, isso vai me controlar de forma que eu vou fazer de tudo para a felicidade deles, até passar por cima de princípios. Se o que eu mais temo é perder o meu emprego, eu vou fazer de tudo, até passar por cima de princípios para não perder o emprego. Agora, o que a Bíblia diz para a gente fazer? A gente temer mais a quem? A Deus. A Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Por quê? O que tem a ver o temor com a sabedoria? Ora, é isso. O temor tem a ver o quê? Com a sabedoria. Se eu temo a Deus acima de tudo, eu sei que é Ele que controla tudo. Então, eu vou tomar decisões na minha vida com base nesse temor, não com base no temor de homens, não com base no temor de perder o emprego, não com base no temor de perder isso ou aquilo. Por mais que seja difícil, estamos falando de coisas difíceis. Você quer ver um exemplo? Pega Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham medo de Nabucodonosor? Tinham, só que eles tinham mais medo de Deus. E esse temor a Deus controlou a atitude deles. Então, o que eu me preocupo, o que eu preciso, isso, eles foram sábios. Fez com que eles tomassem a atitude mais sábia, né? Qual era a atitude mais sábia? Não se prostrar diante da imagem. Então é isso. Essas várias perguntas a gente pode fazer. Às vezes a gente tem dificuldade para identificar. Mas olha, por exemplo, uma pessoa fala que adora a Deus. Eu vou citar um exemplo aqui. Uma pessoa fala que adora a Deus e que ama a Deus acima de tudo. Mas ela gosta de time de futebol. Não tem problema nenhum. Você torce para algum time de futebol? Pro Corinthians. Menos pro Corinthians. Corinthians é errado torcer pro Corinthians, tá? Sempre assim. Mas você torce pro Corinthians, eu torço pro São Paulo. O problema não é futebol. Crente não é bitolado, né? Que não possa torcer, brincar, não é isso. Mas veja só, eu digo que eu adoro a Deus acima de tudo. E eu não vou para a igreja no domingo. Porque está chovendo, porque às vezes eu estou com preguiça, eu trabalho a semana toda. Mas eu vou jogar bola.
Jogar Isso, bola, isso. mas às vezes eu vou jogar bola domingo de manhã, mas às vezes eu vou pro estádio, eu corro risco, eu vou na chuva, só que eu não faço isso no domingo. Então, eu posso dizer que adoro a Deus, mas a minha atitude está demonstrando que eu não adoro a Deus, que eu adoro um time de futebol. O Ivan perguntou, teu amigo torce pro São Paulo, é errado? Não, não é errado não, viu? Senão não torcia, né? Mas é isso, né, Joel? As pessoas às vezes não percebem que, por exemplo, a pessoa gasta mais tempo academia. Eu acho que a gente tem que fazer exercícios físicos, não tem problema nenhum. Inclusive eu estou precisando fazer exercício. Mas se você gasta mais tempo preocupado com o corpo do que com a vida devocional, alguma coisa essa atitude está dizendo alguma coisa. Está dizendo que controla você. Então, eu acho que é bem por aí. A gente fazer essa avaliação, né, e tentar nomear isso. Eu tenho um exemplo do Eduardo Welch aqui, que é interessante, só por último para essa questão, João. Pode falar, pastor. Ele diz assim, como você completa a frase, se meu marido apenas fosse dessa maneira, né, pontinhos, eu seria mais feliz. E serve para a mulher, para o homem também. Como que você completaria a frase? Se o meu marido fosse apenas pontinhos, eu seria mais feliz. Se você coloca nesse espaço aí, que ela fosse mais bonita, que ele fosse mais bonito, que ele fosse mais rico, isso aponta para alguma idolatria. Porque tem tantas outras virtudes que a gente poderia desejar mais, né? Que a minha esposa orasse mais, que minha esposa, né? Tem tantas outras virtudes que, dependendo da minha resposta, isso vai revelar ali o que eu estou almejando, o que eu estou querendo, o que está controlando o meu coração. Exatamente. Fizeram uma pergunta aqui no chat, pastora. Pastor, essa afirmação coloca o ir à igreja como centro do que seria adoração a Deus? Entendi Qual a afirmação? Não entendi muito bem a pergunta. Você está conseguindo ver aí a pergunta? Tô conseguindo. Mas eu tenho que entender qual é a afirmação, né? Isso. Essa afirmação coloca o ir à igreja como centro do que seria a adoração a Deus. Né? O ir à igreja como centro do que seria a adoração a Deus. Daqui a pouco eu acho que aparece aí esse... Se você está querendo falar sobre o mandamento... De trocar a igreja pelo jogo, ó. Comentou aqui. Tá. O problema de você pensar... O problema da idolatria do coração é que, inclusive, você pode adorar a própria igreja, né? Esse que é o problema. Depende muito da tua motivação. O que te faz ir para a igreja e o que te faz não ir para a igreja? A resposta a essa pergunta vai revelar se você adora a Deus ou não. Por exemplo, o que te faz não ir à igreja? Né? Por exemplo, tem pessoas que você pergunta para elas, o que te faz... Se você perguntar para elas, o que te faz não ir para a igreja? Porque o ser humano todos os seres humanos são pecadores. Isso demonstrou uma compreensão equivocada da pessoa. O que te faz não ir para a igreja? Dependendo da resposta a essa pergunta, é uma idolatria. O que te faz ir? Dependendo da resposta para a pergunta, é uma idolatria. Por exemplo, se o camarada responder assim para o coração dele, o que me faz ir para a igreja é porque eu sou solteiro e quero arrumar uma esposa. É idolatria. Né? Então, ir à igreja ou não, vai ser um ato idólatra ou não, dependendo das minhas motivações de ir ou não ir. Isso vai depender do contexto e da pergunta e da resposta de cada coração. Tem muita gente que não vai para a igreja, tem que examinar os motivos. Mas a maioria dos motivos são idólatras. A maioria. Vocês podem até citar algum motivo aí, né? Mas muita gente que vai para a igreja também por motivos idólatras. Então, a idolatria do coração, por isso que Calvino, como disse bem Joel, Calvino diz que o coração é uma fábrica de ídolos. Por exemplo, Joel, a gente gosta muito de estudar a Bíblia, não gosta? A gente gosta de pregar. Mas, se essa é a razão da minha vida, isso vai controlar o meu coração e vai se tornar uma idolatria. E se Deus fizer com que eu fique mudo amanhã? Eu não vou conseguir viver, porque eu sou idólatra da minha própria função. Então, é muito por isso que Jesus, ele vai tratar do coração. Porque não adianta nada eu mudar as circunstâncias se o meu coração é pecaminoso.
Um exemplo disso, Joel, é que muita gente aconselha quem é viciado em pornografia, muita gente aconselha a pessoa deixar o computador na sala, deixar de acessar determinados sites, colocar antivírus, etc, etc. Muita gente fala isso. Talvez seja uma atitude boa, né? Talvez. Só que o principal problema é o que a pessoa ama. O principal problema é que o que está mais dando alegria e satisfação para aquela pessoa é a pornografia. Então o problema é no coração. Por isso que Jesus disse, do coração do homem procedem, né, os maus desígnios, adultério e assim por diante. Valeu, pastor. Beleza? Mesmo o rapaz perguntou aqui, né, quais as 3 principais razões, né, que levariam um cristão a ir à igreja. Seria basicamente a exigência, né, do primeiro mandamento. Isso. Os mandamentos, eles são resumo da vontade de Deus. Então, o primeiro e o segundo mandamento, e o primeiro, o segundo, terceiro e quarto mandamento, os 4 primeiros, eles estão intrinsecamente atrelados ao culto a Deus. Eles são, se você quer 4 razões, os 4 primeiros mandamentos. Eu vou dar mais uma razão, né? Os 4 primeiros, porque existe só um Deus e ele instituiu o culto. Segundo, existe só um Deus e ele instituiu o modo que esse culto deve ser feito. Então, não é a nossa matéria hoje, né, Joel? Mas o segundo mandamento, ele vai falar que Deus não é o Deus que só exige adoração. Porque se Deus só exigisse adoração, simplesmente as pessoas adorarem de qualquer forma. O segundo mandamento vai mostrar que esse Deus que exige adoração, ele exige que se adore ele da maneira que ele quer. E a Confissão de Fé de Westminster vai dizer que Deus não pode ser adorado segundo as imaginações humanas, nem as maquinações humanas, nem do jeito que a gente acha legal ou certo, mas de acordo com o que ele instituiu, prescreveu na sua palavra. O terceiro mandamento vai falar que a gente deve prestar um culto a Deus na igreja e na nossa vida, né, de todo o nosso coração. E o quarto mandamento vai atrelar o mandamento do domingo ao culto. O dia do Senhor, o povo reunido. Então você quer 4 motivos para ir para a igreja? Primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamento. Amém. São razões mais do que suficientes para a gente estar motivado, né, a adorar o nosso Senhor, né, a servi-lo e ir à casa do Senhor. Muito bom, pastor. Tem uma outra pergunta aqui. Quais os meios, pastor, que eu devo usar, nós cristãos, né, devemos usar para servirmos ao nosso Senhor Deus e não aos deuses, né, que criamos, né? Essa seria uma última pergunta para a gente ir aí para o final. A gente sabe que a gente não consegue cumprir, isso aqui já é um pressuposto que a gente está carregando, né, João? A gente está tratando os mandamentos aqui como elementos que a gente é obrigado a cumprir com base na gratidão, não com base na salvação. Ninguém é salvo por guardar o mandamento, né? Só que uma vez uma pessoa sendo salva, ela vai querer agradar a Deus por gratidão. Então ela vai querer cumprir os mandamentos. Então para nós o mandamento ele não tem utilidade para a salvação. Pelo contrário, os mandamentos são aqueles que nos mostram que nós somos pecadores e que nós não temos condições de ser salvos. A gente não consegue cumprir os mandamentos. Então o mandamento na ética cristã, ele deve ser obedecido por gratidão. E quando o Joel faz a pergunta, quais meios que eu devo usar para servir a Deus, né, de acordo com os seus mandamentos, a gente pode dizer que é o primeiro meio que a gente colocou aqui, que é examinando o nosso coração. Mas, e aí entra na pergunta do nosso irmão ali que mandou a pergunta sobre a igreja, entra os meios de graça. Quais são os meios de graça que Deus instituiu para que a gente pudesse se santificar, se fortalecer para obedecer a Deus? Os meios de graça são sacramentos. Então, Jesus ele instituiu o batismo, não é porque ele não tinha nada para fazer, né? Vou inventar um negocinho aqui e tal, joga uma água aqui, e quem batizar é batizado, quem não é batizado, e beleza, é só uma religiosidade. Não, isso é um meio de graça. Sabe o que é um meio de graça? É uma coisa que vai te fortalecer se você fizer, e é uma coisa que se você não fizer, vai te prejudicar. A prova disso é que em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala daqueles que estavam participando da ceia, que é um outro sacramento, junto com o batismo,
Ele diz assim: tome cuidado com que você participa da ceia. Muitos estão participando indignamente, por causa disso, muitos de vocês estão fracos ou já morreram. Já morreram. Por que ele fala isso? Por que ele diz assim: olha, a pessoa participou da ceia de uma forma errada, ela fica doente e tal. Por que existe isso? Porque não é só um símbolo. Porque não é só uma coisa que veio na cabeça de Deus e que a gente pode dispensar. É uma coisa essencial, é um meio de graça, aquilo vai te fortalecer. Então, como eu me santifico para obedecer a Deus? Os meios de graça, que é o sacramento, que é a ceia, e isso inclui a congregação. Não importa se é numa igreja, não importa se é numa casa, não importa se é no cemitério, como a igreja fez já muito, não importa o lugar. Mas os crentes devem se reunir para que eles possam se fortalecer. Né? De outra forma, Deus não teria instituído esses sacramentos. Ou eu vou me batizar, né? Vou pegar a aguinha e colocar na minha cabeça. Né? Então, todas estas coisas foram colocadas por Deus para fortalecer a gente. Meios de graça. Então, se você tiver a oportunidade, aí você que está me assistindo, de estudar sobre os meios de graça, né? Você vai perceber que a ceia, o batismo, a oração, a comunhão dos santos, o adorar a Deus publicamente. Esse é um ponto importante, porque Deus sempre pôde ser adorado individualmente. Sempre. Ô Joel, no Antigo Testamento, Deus era onipresente já? Já era, né? Sim, claro. Já era, Deus já estava em todos os lugares, não estava? E ele poderia falar para as pessoas, adore a Deus, tal, mas Deus quis que o seu povo se reunisse e publicamente confessasse a ele para que todos vissem isso. Deus continua querendo a mesma coisa. E inclusive no Novo Céus e Nova Terra, o povo de Deus vai fazer a mesma coisa. Deus não vai abolir isso. Você vê lá em Apocalipse elementos dos Novos Céus e Nova Terra, o povo de Deus junto, adorando a Deus e cultuando a Deus da mesma maneira. Só que a diferença é que lá não vai ser meio de graça para não pecar, né? Para fortalecer, porque a gente não vai ter pecado. Mas quais meios que eu devo usar para me ajudar na idolatria do meu coração? Os meios de graça, oração, busca da palavra, sacramentos e assim por diante. Comunhão com o povo de Deus. Exatamente, pastor. Eu li um livrinho muito bom do Joe Owen, chamado Espírito Santo. Lá ele, tratando dos meios de graça, pastor, ele diz que a culpa da frieza espiritual é nossa por não utilizarmos, né, os meios de graça. E nós pecamos, né, contra o Senhor quando não utilizamos esses meios para nos fortalecer. Isso. Então, você levantou uma coisa interessante, porque às vezes a pessoa pensa assim: eu estou fraco, né? Não estou com ânimo para fazer isso, aquilo. Mas a pessoa ignora os meios de graça. Exatamente. É a mesma coisa que eu dissesse assim: poxa, eu estou tão fraco. Aí você perguntasse para mim: ô Maciel, mas qual a última vez que você comeu, irmão Maciel? Foi o mês passado, a última vez que eu comi. Mas é óbvio que eu estou fraco, fisicamente. E espiritualmente é a mesma coisa. Essas revelações bíblicas sobre como Deus quer ser adorado não são ideias que podem ser dispensadas. Se eu as cumpro, isso me fortalece. Se eu não as cumpro, isso me deixa fraco. Então muita gente cai em alguns pecados porque simplesmente não oram, não leem a Bíblia, não tem vida devocional, não congregam com os santos, simplesmente ignoram completamente. E a pessoa acha que ela pode ignorar tudo isso e continuar firme? Claro que não. Ninguém é super-homem. Exatamente. Qualquer um de nós aqui, eu e o Joel que estamos aqui, se a gente ficar sem os meios de graça durante um ano, a gente está perdido, a gente cai em pecados terríveis. Como Davi caiu, era um eleito, mas caiu em pecados terríveis. Então, os meios de graça são importantes, sim, para a nossa manutenção. Hein? Exatamente. Inclusive a obediência, né, aos mandamentos. Exercitar, né, como o pastor bem colocou, né, a gente examinar o nosso coração, né. Creio que nessa pandemia, examinar para ver se estamos com ídolos, né, e combatê-los, né. Pastor, você poderia dizer como nós podemos combater, né, tais ídolos? Quando identificá-los, né, como que a gente combate, né, a eles para não chegar ao ponto de servi-los, né, com todo o nosso ser, com tudo que somos. Além daquilo que a gente falou sobre os meios de graça, eu acredito que
que é a gente identificar logo quando esses ídolos nascem. Eu acho que isso é importante. Teve alguns pastores antigos que falavam o seguinte, Joel, não sei se você já ouviu essa frase, que o passarinho pode voar sobre a nossa cabeça. Você não tem como impedir, mas você não vai deixar ele fazer um ninho na tua cabeça, né? Então, o pecado é assim, o pecado está nos circulando toda hora. Se eu alimento uma idolatria, é óbvio que essa idolatria vai me dominar e vai me derrubar. Vai crescer. Então, eu acho que além dos meios de graças que fazem com que a gente ouça a palavra, leia a palavra, ore, e isso vai nos ajudando, né, a identificar, logo que a gente perceber isso, a gente não alimentar isso. Porque uma vez alimentado, isso pode ser irreversível. Pode ser irreversível, mesmo que a pessoa seja salva. Exatamente. Abrir portas para pecados piores. Né? Exatamente. Você vê, por exemplo, o pessoal que está na Cracolândia. Eles não conseguem mais sair dali. Mas em um momento eles tiveram escolha, não tiveram? Sim. Lá no começo, eles tiveram escolha. Eles estão ali porque eles deram aquele primeiro passo. Eu estou citando esse exemplo drástico, mas para que a gente pense que em algumas situações que nós nos encontramos, anteriormente nós poderíamos ter cortado pela raiz. Nós poderíamos ter pensado um pouco, não alimentar a incredulidade, não alimentar o espírito crítico, não alimentar o orgulho, não alimentar a impureza sexual, não alimentar o ódio pelo irmão. Então, talvez, dentre tantas coisas, né, João, que a gente poderia, você mesmo poderia até dizer pra gente, a gente poderia pensar aqui, talvez, dentre tudo aquilo que a gente tem falado, também cortar pela raiz. Então, imagine se Caim tivesse cortado pela raiz o sentimento que ele tinha por Abel. Ele não tinha matado o irmão. Aquele sentimento que nasceu no coração foi alimentado até o ponto. Então, entenda uma coisa, o diabo nunca vai fazer algo na sua vida de uma hora para outra. Raramente. Ele sempre vai devagarzinho, aproveitando a pecaminosidade do nosso coração. E quando você menos perceber, você já vai estar preso, né, em algumas situações que, algumas delas são irreversíveis. Por exemplo, Sansão. Sansão foi salvo. Ele é citado lá em Hebreus 11 como um dos heróis da fé. Só que olha a situação irreversível que ele caiu. Uma vez escravo e cego, ele não saiu mais. Só saiu com a morte. Então, cortar o mal pela raiz. Exato. Pastor, muito bom. Um momento precioso para mim, de aprendizado riquíssimo. Todos também que estiveram aí, espero que tenha sido bastante edificador. Recomendar aqui, pastor, um livro do Felipe Fontes. Eu ouvi falar sobre esse livro, sobre idolatria, só que eu não cheguei a ler não. Pastor, pegou para ler? Você tem alguma outra recomendação? Não, ainda não. Eu acho que é novo esse livro, né? Ainda não li. Só que, assim... De indicação, você está falando, né? Isso. Então, tem esses livros, os livros da Nutra, a maioria trata sobre esse assunto. Os livros da editora Nutra. O que segue é uma linha do aconselhamento bíblico. Tá? Então, a maioria trata de assuntos relacionados a isso. Então, tem lá o Eduardo Welch, tem o livro dele sobre depressão, que trata sobre esse assunto. Há também os livros do Jay Adams. Então, o Jay Adams escreveu mais de 100 livros sobre... E a pauta, o centro do assunto que Jay Adams aborda é a idolatria do coração. Então, ele vai demonstrar como a idolatria do coração pode se transformar em doenças patológicas. Então, quer dizer, quando eu alimento o temor de homens, eu tenho uma predisposição ali, eu sou suscetível a ter síndrome do pânico, por exemplo. Se eu não entendo que Deus está no controle de tudo. Então, ele vai trabalhar nessa linha. Então, os livros da editora Nutra sobre aconselhamento, eu sigo essa linha, né, do aconselhamento bíblico. Jay Adams, o Edward Welch, e assim, o pessoal do aconselhamento bíblico, né, eu indicaria aí com força, inclusive para tirar a nossa mente dessas perspectivas mais humanas, né, de muitos pontos estranhos das ciências da psique, não todos, mas a gente não pode generalizar, né, tem que examinar tudo e reter o bem, mas muita coisa esquisita, fundamentada numa perspectiva ateísta, que ignora a existência do pecado na avaliação dos problemas de uma pessoa.
Então, é complicado isso. Se o pecado é algo tão grave, como eu vou ignorar o pecado quando eu faço uma avaliação de uma pessoa? Eu posso cair, então, como está se caindo, né? Em dizer que o pecado que a pessoa comete é simplesmente, que aquele comportamento é simplesmente um vício que a pessoa não pode fugir dele, né? Então é complicado. Pode ser até um Indicaria tema isso. para uma próxima live, hein, pastor? Isso, Aconselhamento bíblico, hein? esse tema é polêmico, isso aí, Se o pastor até puder estar com a gente já tá pronto aí para A tratar gente sobre esse pode, tema algum outro dia. a gente pode agendar sim. Então, pastor, uma outra recomendação legal acho que seria os símbolos de fé, né, da nossa igreja, que me ajudou bastante a se aprofundar sobre os 10 mandamentos, foram os símbolos de fé, né? Me ajudaram bastante na minha... E tem me ajudado bastante quando eu paro e sempre estudo eles. E um outro livrinho legal sobre idolatria, não sei se o pastor já leu, é um livrinho do Mauro Meister, chamado A Origem da Idolatria. Livrinho bem pequenininho, É bom livrinho bem também, é legal. verdade. Um livrinho bem legal sobre esse assunto da idolatria. Os Então, pastor, puritanos, os puritanos ah, escreveram pode falar. bastante sobre essa questão da idolatria. Tem um ou dois puritanos lá que tem livro em português deles sobre essa questão da idolatria do coração. Legal. Creio que por hoje é só. Muito bom, pastor, estar com você. Espero Foi um prazer que. estar com vocês. Amém. Espero que o pastor possa estar com a gente mais vezes, né? E que Deus seja glorificado, né? Através dessas lives, desse conteúdo, né? Que foi gravado aqui. Vai ficar pro pessoal que não pôde assistir depois, né? Pastor, você pode encerrar para a gente com uma oração? Posso sim. Eu quero só deixar um texto, Sim. assim até como uma forma de também de aplicação disso, né? Que é Mateus 10, 37 e 38, né? Onde nós vemos, esse texto é legal porque ele bate para todos os lados, né? Ele vai dar um tapão no testemunho de Jeová, né? Por um lado, aí por outro em outras vertentes, mas ele demonstra que Deus ele quer exclusividade no nosso coração. Deus quer que a gente considere ele como aquilo que é de mais importante. E Jesus também quer isso. Por isso que Jesus é Deus. Tem gente que tem dificuldade de entender por que Jesus é Deus, né? E em Mateus 10, 37 e 38 diz o seguinte: Jesus disse: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que é isso? Adoração. Primeiro mandamento. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus está simplesmente aplicando o primeiro mandamento e demonstrando que ele quer a exclusividade, que ele é esse Deus, né? Que mesmo as coisas mais importantes da nossa vida não pode estar acima de Jesus. Então, acho que esse texto é um texto legal, né, para a gente aplicar aí. Podemos orar então, João? Sim. João, Deus abençoe, viu? Quero agradecer mais uma vez, tá? E fico feliz de estar com os irmãos, aqueles que participaram também. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que o nosso coração é tão mau, tão inclinado às nossas próprias opiniões, aos nossos próprios interesses, ao nosso próprio bem-estar, ao nosso próprio progresso, à nossa própria felicidade ou o nosso próprio conceito de felicidade. Mas te glorificamos porque o Senhor deixou a tua palavra, Deus. E porque o Senhor não nos deixou, em meio à confusão de ideias de nossa época, naufragar neste mar de ideologias, de perspectivas, de posicionamentos, que na maioria das vezes ignora completamente este primeiro mandamento e os outros mandamentos também. Mas apesar disso, de ignorarem, estas visões nos sugerem a todo momento como nós devemos pensar sobre isso ou aquilo. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a não cair nestes enganos. Ninguém melhor do que o fabricante para dar o verdadeiro manual. Ninguém melhor do que aquele que fez todas as coisas, que fez a família, que fez o Estado, que fez a igreja, que fez a sociedade. Ninguém melhor do que o Senhor, que fez tudo isso para nos dizer como tudo isso deve funcionar. E tudo parte do princípio, Pai, de que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Redentor. Toda honra, glória e louvor sejam dados ao Senhor.
Olha para o nosso coração, olha para o coração daqueles que estão nos vendo, nos ouvindo. E examina, ó Pai, nos ajude, à semelhança do salmista. Sonda o nosso coração e nos leve pelo caminho correto. Alguns são inclinados a alguns pecados, outros são inclinados a outros. Nos ajude a identificar isso e a fugir disso, a cortar o mal pela raiz e servir o Senhor com todo o nosso coração. Graças te damos também, Pai, porque ainda que tentássemos fazer a tua vontade, não conseguiríamos. E aqui está também a beleza de Jesus Cristo. Ele foi o único que cumpriu a lei. Ele foi o único que adorou ao Senhor acima de todas as coisas. Nós sabemos que vamos falhar. Nós te obedecemos e queremos te obedecer, não porque queremos ser salvos, porque isso já foi alcançado por Cristo, mas porque nós já somos salvos no Senhor e não queremos, ó Pai, viver em desagrado ao Senhor. Eu te glorifico pela vida do Joel, pela vida desse projeto, pela existência desse projeto Creio e Falo, os outros irmãos que fazem parte, a igreja ali da Zona Sul de São Paulo, Pai, a qual eles fazem parte, a igreja presbiteriana. Ó Deus, que o Senhor abençoe os pastores, os presbíteros, o conselho da igreja local. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado em todos esses lugares. Nós pedimos estas coisas, tua bênção sobre nós, sobre aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Valeu, pastor. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe o seu ministério aí na Igreja Presbiteriana de Cajati, né? Isso mesmo. Igreja Presbiteriana de Cajati. É pastor auxiliar ou oficial? Eu sou pastor auxiliar, que eu trabalho numa congregação presbiteriana do Igovira, uma congregação pequena. Estamos aqui trabalhando aqui para Deus. Graças a Deus. É isso aí, pastor. Eu posso finalizar aqui umas próximas lives, né? Se Deus permitir, o senhor participe, né? A gente tá Vamos junto sim, aí. vamos marcar sim, vamos marcar. Eu acho que é edificante, que a gente tem que... isso é um braço importante da igreja local, que funciona para a glória de nosso Senhor, traz edificação, evangelização. Estamos aí para o que deve e é. E o Senhor dos Anéis tem assistido muito? Sempre. Inclusive, meu pai e minha mãe estão assistindo o Hobbit ali na sala. Olha só. Muito bom, né? Muito bom. Inclusive, pode É ser isso até aí, irmão. um tema legal, né? Para umas Pode próximas ser, lives, né? pode Teologia ser. e literatura fantástica aí. É É, legal. legal. Planos futuros. Mas é isso, pastor. Deus te abençoe. Deus abençoe todos os que assistiram, né? Estou encerrando aqui a live e ela vai ficar gravada para quem quiser assistir, né? Pode compartilhar aí com quem quiser, para que esse conteúdo seja divulgado, né? E muitas outras pessoas aprendam mais sobre os mandamentos do Senhor. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.